Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novidades impressionantes acontecendo agora no São Paulo e eu, Tidico, trago tudo pra vocês neste vídeo recheado de informações e de notícias sobre tudo que rola, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Antes da gente começar, galera, se inscrevam no canal, vão no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo, bora! Mas antes, deixa eu dar um recadinho pra vocês muito rápido e muito bacana também da TV Fans, né? Você quer ter acesso à grade dos jogos dos canais abertos e fechados? Vai com a TV Fans, né? Você tem acesso à transmissão dos jogos, tem também os streamings, né? Os lançamentos, os últimos lançamentos de filmes e séries, numa proposta simplesmente muito bacana. Você vai aqui no link do QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, vai pro mesmo lugar. Você já entra em contato com o pessoal da TV Fans para conseguir o seu teste. Custo-benefício simplesmente espetacular. Você vai ter acesso a tudo aí e tem também, né? Você vai ter o acesso ao seu smartphone, né? O celular, tablet, notebook, aonde você quiser você terá a TV Fans. Tá esperando o quê? Vai nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, vai te direcionar para o mesmo lugar. Você já entra em contato com eles aí para já conseguir o seu teste, custo-benefício simplesmente fantástico. Tem tudo aí na TV Fans. Vai aí que eu garanto. Valeu, gente! Gente, o Lucas, ele tá voltando, né? Lucas e Oscar. Nós estamos esperando pela volta do Lucas e do Oscar. Não adianta, galera. Não adianta falar que eu não estou esperando a volta do Lucas e Oscar pro segundo jogo da LDU. Tidi, como assim? O que tá acontecendo? Galera, tem uma chance, por mais remota que seja, tem uma chance do Lucas e do Oscar voltarem pra esse jogo. Não tem como eu não falar disso, já falei isso pra vocês aqui no vídeo anterior, mas não tem como não pensar nisso, não tem como não se importar com isso, porque nós estamos numa condição muito bacana que dá pela... Acho que é inédito isso, tá sendo histórico isso que tá acontecendo, na esperança, na confiança e no otimismo que o torcedor, né, que nós torcedores do São Paulo estamos para enfrentar esse segundo jogo contra a LDU em um resultado horroroso no primeiro jogo lá em Quito. Horroroso, horrível, péssimo, só que é muito bacana esse sentimento que nós vemos de saber do potencial do Crespo e do São Paulo, principalmente se comparado contra a LDU, que nós vimos que não é um time tão interessante assim, e pelo que a gente sabe que esse São Paulo do Crespo pode render. Então eu acho que a única coisa de positivo que dá pra extrair disso, desse placar, desse resultado horroroso no primeiro jogo contra a LDU lá em Quito, é esse sentimento que nós estamos. E aí, o Lucas e o Oscar seria talvez o que fosse uma cereja do bolo em relação a isso, porque eu, nesse unfun, né, nessa coisa de esperança, nessa coisa de ainda dá, que é o sentimento de muitos, e não é só coisa de torcedor, de vamos torcer, vamos apoiar. Não é só isso. Não é só isso. Nós sabemos da qualidade desse time de São Paulo no Brasileiro, com algumas partidas que nós já vimos no Brasileiro com o trabalho do Hernan Crespo. Vimos o problema da altitude, que tem ali alguns problemas, não é fator primordial. Já falei isso aqui antes. A altitude não é. A altitude não ganha. Então a LDU, se fosse assim, a LDU seria o melhor time do mundo. Então não é isso. A altitude atrapalha. Atrapalha, mas não é por causa da altitude. Atrapalha, tem contexto, tem coisas que atrapalham, tem coisas que. Tem jogadores que saem mais. Que ficam piores, tem jogadores que ficam... tem jogador que sente mais, tem jogador que sente menos, mas não é por causa da altitude. Não perdeu porque é por conta da altitude. Se não, é aquilo que eu já falei. A LDU é melhor que o Real Madrid? Então, se o Real Madrid for jogar Bayern de Munique, o City, o Chelsea, a LDU vai ganhar de todo mundo por causa da altitude? Não é isso, não é assim. Então, mas a coisa boa é que nós vimos que a altitude dá uma atrapalhadinha, sim. Só que nós sabemos que esse São Paulo pode ganhar da LDU e principalmente pelo nível técnico da LDU, que pra mim o Atlético Nacional é melhor. E nós conseguimos eliminar. Então, galera, tem questões aí que talvez sejam realmente a cereja do bolo. Eu vou apurando e atualizando e trazendo pra vocês. Mas prestem bem atenção. Tem uma chance remota do Lucas ou do Oscar
estarem disponíveis, poderem jogar contra a LDU. Vamos torcer demais para isso. O que nós temos aqui, o Lucas e o Oscar, daqui a pouco estarão prontos para o Crespo, independente se estarão disponíveis para o jogo contra a LDU ou não. E tem uma novidade espetacular também envolvendo o Luiz Gustavo, né? E aqui o Luiz Gustavo também pode ser um desses jogadores disponíveis com a recuperação, né? Está 100% recuperado. Agora, obviamente, precisa de ritmo de jogo, mas o Luiz Gustavo, pela sua qualidade técnica, sua experiência, se faz um jogador importantíssimo, né, por elenco de São Paulo. Estava sendo titular absoluto antes de se lesionar, né, antes de acontecer o que aconteceu com ele, né, do problema dele. E é um cara que a gente sabe do valor técnico, né, que joga demais, demais, e poderia agregar muito no time do Crespo. Nós vimos um vacilo do Pablo Maia, que pra mim é um excelente jogador. Mas é engraçado, né? Foi uma partida tão tenebrosa que nossos melhores jogadores vacilaram, né? Arboleda, Pablo Maia, Luciano, que é um finalizador, é um cara decisivo, é um cara bom pra finalizar, é um cara que geralmente não deixa o São Paulo na mão. Nós vimos uma partida muito ruim, horrorosa do São Paulo no geral. E é difícil eu chegar aqui e falar, Pablo Maia não serve, o Arboleda não serve. Eu não acho isso. Eu não acho, óbvio, não pode errar da forma que errou. Pablo Maia tem que estar mais atento. Arboleda, Cedric, que pra mim é fraco. Mas tem que estar mais atento. Não pode errar lances assim nesse jogo. Não pode. E pra mim o Crespo errou também ao não entrar com o Rodriguinho. Mas assim, a culpa maior foi dos jogadores do que do Crespo. Por mais que eu acho que o Crespo poderia ter entrado de forma diferente, eu confio, eu gosto muito do trabalho do Crespo. Mas é tão tenebroso, foi tão tenebroso esse resultado que os nossos melhores jogadores falharam. Então foi duríssimo, um resultado duríssimo. Mas por conta disso também, nós sabermos que o resultado, ele justo, São Paulo perder, vacilou, foi justo, mas não foi tão real. É coisa do futebol. São Paulo poderia muito bem não ter vacilado e saído com a vitória da LDU. Por isso que nós estamos imaginando que dá sim, tá todo mundo com a esperança de reverter. E o Luiz Gustavo passa a ser um jogador importantíssimo no meio de campo do São Paulo para fortalecer muito esse elenco do Crespo. O Crespo, ele é o cara que ele sabe usar o jogador mais experiente, o jogador mais veloz, o jogador mais novo. O Crespo, ele é o cara que sabe utilizar, que ele sabe extrair o que cada jogador tem de melhor. E aí nós tínhamos uma conversa em volta do Luiz Gustavo, muito, né, em questão ultimamente. Nós tínhamos uma conversa em volta do Luiz Gustavo que ele poderia ser zagueiro. Acredito eu que com a chegada do Tolói, a volta do Arboleda, o Luiz Gustavo não seja mais explorado na zaga. Acho que o entusiasmo dessa conversa seria do problema, né, de não ter o Juan Tressoldi, do Arboleda machucado e várias questões na zaga. Agora, nós temos o Sabino de reserva, temos o Tolói e temos jogando Arboleda, Ferrarese e Alan Franco. Então são 5 zagueiros em atividade. Aí, pra mim, o Crespo, só que eu tô imaginando, o Crespo, quando for usar o Luiz Gustavo, se for usar, que passa a ser uma peça importantíssima, pra mim, jogará de volante, né, de meio campista no São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar isso também. Galera, finalmente acontecendo no São Paulo uma situação espetacular, né, envolvendo o Mailton, que provavelmente jogará contra o Santos. São Paulo vai enfrentar o Santos, né? Jogo clássico que hoje não importa em absolutamente nada, né? Olha que coisa maluca. É claro que é sempre muito importante ganhar do Santos. Nós nunca queremos perder clássico, mas o que importa esse jogo do Brasileiro, uma vez que a comissão técnica, a diretoria já assumiu que o São Paulo é brigar para não cair, não almeja nada no Brasileiro, e nós temos o próximo jogo da LDU. Então, por mais que seja um clássico, acho que o São Paulo tem que ir numa medida para poupar, né? Olha que coisa engraçada. E o horário eu não vou nem comentar, tá? O horário desse jogo São Paulo e Santos. Domingo às 8h30. É inaceitável, né? É inaceitável o São Paulo jogar esse horário. É uma coisa assim ridícula, né? É patética que eu não vou nem comentar. Mas pode ser que o Mailton jogue. E aqui, o que o Crespo precisa fazer? O Crespo precisa começar a fazer a manutenção. Fala que o Cedric estava com problema estomacal. O Cedric fez uma partida horrorosa. Mas o Cedric não é só por conta da partida contra a LDU. O Cedric não vem jogando bem. O Crespo precisa fazer urgentemente essa manutenção dos jogadores que estão melhores. Eu entendo ele ter entrado com o Cedric contra a LDU. O Cedric já é um cara de confiança do Crespo, já titular, já vinha jogando.
E o Mailton acabou de chegar. Então eu até entendo a entrada do Cedric, só que o Cedric não tá podendo jogar mais do São Paulo, principalmente com a chegada do Mailton. Então o Crespo, ele precisa, além de nós, da esperança que nós temos de se classificar contra a LDU, que nós estamos nos agarrando e nos apoiando demais nisso, o Crespo precisa fazer essa manutenção dos melhores jogadores, e não para por aí. Então, muito provavelmente o Mailton estreará contra o Santos de titular, só que no meio lá, talvez ele ainda jogue com o Cedric contra a LDU no meio da semana, na quinta-feira. O Crespo não pode fazer isso. O Mailton já tem que entrar. O Cedric não está conseguindo jogar. Independente do erro, o Cedric já vem mal, já não vem bem. Então deixa o Cedric no elenco, mas comece a entrar com o Mailton, que é melhor. E aí, a gente já entra na questão da lateral esquerda. E aqui tem que ser falado também. Hoje nós temos uma situação que nós temos dois melhores que o Caio Paulista, né? Enzo Dias e o Wendel. É maravilhoso isso, né? Só que nós vimos, além de esperar tudo isso do Crespo, o Wendel, pra mim, tem que jogar no lugar do Enzo Dias. O Wendel, pra mim, ele é melhor que o Enzo Dias. Gosto do Enzo, mas pra mim o Wendel, ele tem mais qualidade, ele tem mais técnica, ele tem mais recursos. O Wendel, pra mim, é melhor. Então o Crespo, eu entendo que ele tem uma questão de confiança e, de uma certa forma, uma confiança merecida tanto do Cedric quanto do Wendel, do Enzo. Mas o Cedric não tá bem, acho que o Mailton já pode ganhar essa titularidade e eu prefiro o Wendel do que o Enzo Dias. Talvez o Enzo um cara mais de defesa, o Wendel um cara de mais avanço, então o Crespo ele pondera, claro, né, ele tá vendo, ele pondera em relação a isso. Mas eu acho que o Crespo ele já poderia em paralelo a tudo isso que está acontecendo, já ajustar algumas posições no São Paulo, como o Mailton na direita e o Wendel na esquerda. Porque aí a gente chega no Caio Paulista. O Caio Paulista, ele detonou pelo São Paulo naquela Copa do Brasil. Hoje, nós não podemos ver o Caio Paulista nem pintado de ouro na nossa frente e que nunca mais chegue perto de nós, né? Nunca mais chegue perto do São Paulo, o Caio Paulista, porque nós temos dois jogadores melhores. Olha como as coisas mudam. Hoje o Enzo é melhor que o Caio Paulista, é mais jogador, e o Wendel também é mais jogador que o Caio Paulista. Só que o Caio Paulista, ele conseguiu detonar no São Paulo com o Dorival. Ele jogou muito bem com o Dorival naquela Copa do Brasil. E é esse encaixe que o Crespo precisa achar agora para ganhar a Libertadores da América. Porque nós enfrentamos uma Copa do Brasil dificílima, em que nós pegamos Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Talvez essa Libertadores seja do mesmo nível daquela Copa do Brasil, ou até mais fácil. Claro que cada um com a sua dificuldade, né? Claro que são torneios completamente diferentes, mas a dificuldade que nós enfrentamos na Copa do Brasil é relativamente parecida. Dá pra gente comparar, sim, com os adversários dessa Libertadores. Com o LDU, aí depois River ou Palmeiras, né? Acho que Palmeiras. Então, dá pra comparar. Palmeiras foi um que nós eliminamos na Copa do Brasil com o Dorival. E estava o Caio Paulista. Hoje, pra mim, nós temos dois melhores na posição. E temos lateral direito, que é o Mailton. Que é um cara também que pra jogar agora. Então o Crespo precisa achar esse equilíbrio, precisa achar esse bom futebol e fazer tipo o Dorival fez. A verdade é que por mais que eu defenda, por mais que eu goste do Crespo, e a gente fala de tudo de bom que tá fazendo o Crespo, porque realmente ele acabou de chegar, o Crespo ele não está bem nas Copas. Ele foi horroroso na Copa do Brasil e ele tá mandando mal na Libertadores. O Atlético Nacional São Paulo poderia ter perdido de 2-0 tranquilamente o primeiro jogo, como perdeu esse primeiro jogo contra a LDU. Então o Crespo, eu não tô conseguindo entender por que ele tá indo muito melhor no Brasileiro. No Brasileiro ele tá avassalador. São Paulo no Brasileiro é uma rocha. Ninguém consegue, faz gol, não toma gol. Quando não faz, não toma. Ganha de 1-0, é decisivo, é eficiente. Né? No Brasileiro, o São Paulo chega lá e traz o resultado, traz 3 pontos. Nas Copas, o Crespo tá mal. Mas a gente sabe que dá pra reverter. Tá fácil. Pra mim, o Wendel no lugar do Enzo, e os dois são melhores que o Caio Paulista. Está acontecendo agora no São Paulo. Nós temos as laterais melhores. As laterais que a gente aponta como destaque naquele título da Copa do Brasil com o Dorival, nós temos melhores agora. O Enzo eu gosto, mas pra mim o Wendel é melhor ainda. E o Mailton já tem que jogar. Provavelmente jogará contra o Santos, mas já tem que jogar contra a LDU também. O Crespo precisa encontrar esse equilíbrio e colocar quem está melhor pra jogar neste momento. A partir disso, nós vamos conseguir sonhar com a tão classificada, com a tão sonhada, né?
classificação para a próxima etapa da Libertadores. E aí nós temos a questão do Luciano. Eu tô vendo que tem muita gente criticando o Luciano. Para mim, o Luciano ele é um dos bons. Acho que tem que jogar o Ferreirinha também, né? Falaram que o Ferreirinha passou mal, já trouxe várias questões em relação a isso também. Falaram que ele passou mal, achei estranho, porque da forma como ele entrou no segundo tempo, pra mim não foi um cara que a 40 minutos tinha passado mal. Mas enfim, isso é outra história. Agora também já virou passado. É o seguinte, precisa entrar com o Ferreirinha e com o Luciano. O Luciano precisa acertar esse pé aí. Vamos torcer, né, pra Oscar ou Lucas estarem disponíveis. Mas independente, com o que nós temos hoje, pra mim, Ferreirinha e Luciano compõem um ataque fantástico. O Luciano foi muito mal contra a LDU, como a maior parte do time. Acho que todo mundo do time, tirando o Marcos Antônio no segundo tempo, não sei. A maior parte do time foi ridículo contra a LDU, só que nós sabemos do potencial desses jogadores. Principalmente dessa questão da decisão do Luciano. Para mim, o Luciano ele é um cara que ele perdeu gols ali, mas ele é um cara bom. Ele é um cara que a gente sabe que pode contar com ele em momentos decisivos, né? E o Ferreirinha entrou jogando demais. Poderia ter feito um gol, poderia ter dado uma assistência com o volume, com a habilidade que tem. Então nós temos um ataque também bastante interessante. Com 1 milhão de desfalques, ainda assim a gente sabe que pode ganhar da LDU entrando com o Ferreirinha e com o Luciano. Mesmo se o Lucas não conseguir, Oscar, Caleri fora, Rian Francisco, sem todos os nossos melhores, né? A gente sabe que pode contar ainda com a LDU. Pra mim, tá fácil, tá para acontecer. O Crespo só precisa fazer alguns ajustes finos pro São Paulo finalmente deslanchar e conseguir resultados melhores na Libertadores, nesse mata-mata aí. Mas é isso ou não é, galera? Vão deixando nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou apurando, atualizando sempre, trazendo tudo pra vocês em tempo real. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.